ainda mais um ciclo de debates Pensar Portugal. A transição energética é uma prioridade nacional e a energia solar surge como uma das principais apostas. A Beira Baixa tem sido apontada como uma região estratégica para a instalação de grandes centrais fotovoltaicas, o que levanta várias dúvidas e muita polémica. Vamos conhecer um desses projetos. Chama-se Sofia e está na origem de um movimento de contestação ambiental inédito na Beira Baixa. População, autarcas, partidos políticos, ambientalistas estão todos de acordo. Esta mega central solar vai ter impacto na qualidade de vida de quem vive na região e na própria paisagem. A reportagem é da Catarina Duarte Fonseca. É um investimento de 590 milhões de euros, que prevê a instalação de painéis numa mega central fotovoltaica nos concelhos do Fundão, Penamacor e Idanha Nova. A promessa desta energia limpa está a reunir muita contestação, sobretudo tendo em conta a dimensão e o previsível impacto social e ecológico para quem vive nos territórios. Foi assim em novembro, no Fundão. Palavras de ordem, muitas dúvidas e oposição à instalação da central fotovoltaica Sofia. O projeto prevê 1.400.000 painéis espalhados por uma área equivalente a 344 campos de futebol. Mas a área vedada é muito superior, uma vez que também abrange 22 km de linhas de muita alta tensão e 140 postos de transformação. Tudo isto na expectativa de abastecer de energia 370.000 lares. Os 3 municípios abrangidos, Fundão, Penamacor e Idanha Nova, já deram parecer desfavorável. Também várias entidades e associações ambientalistas manifestaram reservas em relação ao impacto na região, sobretudo tendo em conta os efeitos cumulativos com outros investimentos. O parecer da Agência Portuguesa do Ambiente está previsto para fevereiro, mas recentemente a APA inviabilizou o projeto Beira nos concelhos de Castelo Branco e Idanha Nova. Questionada sobre eventuais adaptações ao projeto, sobretudo quanto à escala, a empresa promotora Lighthouse BP admitiu ao Contalá que podem vir a existir alguns ajustamentos e assegura que vão ser analisadas todas as contribuições no âmbito da consulta pública. Esta consulta pública para a análise ao estudo prévio de avaliação de impacto ambiental bateu recordes de participação na plataforma da APA. Foram quase 13.000, a mostrar que este é um assunto que mobiliza e preocupa os cidadãos. Vamos analisar com mais atenção o projeto Sofia. Antes disso, olhamos para o que se passa em Santiago do Cacém. É neste concelho do distrito de Setúbal que poderá ser construída a maior central fotovoltaica da Europa e a 5ª maior do mundo. Mas há mais de um ano que os trabalhos de construção desta central foram interrompidos devido a uma impugnação do Ministério Público e até hoje ainda não há uma decisão. A reportagem é de Luís Varela de Almeida. Estamos em Santiago do Cacém, onde está projetada a construção da maior central fotovoltaica da Europa, a 5ª maior do mundo, numa área que deverá ocupar à volta de 600 hectares e há um lado que é a favor, outro que é contra. Nós estamos com o Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, o Bruno Gonçalves Pereira. Bruno, obrigado por nos receber aqui. Nestes argumentos a favor, e obviamente que tudo isto aconteceu antes de o Bruno chegar aqui à Câmara, nas últimas eleições autárquicas, mas ainda assim a posição atual sua e desta Câmara é de que o projeto deve avançar. Sim, há uma série de coisas, e começo por aí, que gostaríamos que tivessem sido tratadas de forma diferente, nomeadamente que não fossem abatidas tantas árvores, que não houvesse a tentativa de construção quando está em instância judicial a decorrer. Do ponto de vista dos benefícios, contamos com alguns milhares de trabalhadores que podem gerar alguma mão de obra na região e no concelho de Santiago do Cacém, a quando da construção. Do ponto de vista mais positivo, de facto, é que ficamos com uma capacidade de injetar na rede 1,2 megawatts e, sabendo das necessidades de energia
quer da indústria de Sines, quer da indústria que há de passar de futuro para o Concelho de Santiago do Cacém, até porque o território de Sines se encontra bastante saturado e em algumas vertentes até perto de estar esgotado, mas queremos que as pessoas passem a ser parte mais ativa deste tipo de construções. Em relação ao tamanho e ao que é dito sobre as residências versus alimentar Sines, ora, nós sabemos que à partida não vão ser construídas 400 mil habitações nos próximos anos entre os concelhos de Santiago do Cacém, Sines e também, eventualmente, Grândola e ainda Odmira. Nós o que dizemos é que os projetos, por vezes, têm que ser reavaliados, redimensionados, neste caso, eventualmente subdimensionado, e tem de haver critérios mínimos de distância para outro tipo de equipamentos e para residências de municípios. A questão é que está tudo empatado, vamos dizer assim, na Justiça, porque há duas ações judiciais, uma interposta em 2023 e outra em 2024, essa de 24 pelo Ministério Público, sobre as quais ainda não houve resposta judicial. Mas, independentemente disto, há também quem esteja contra. Esta central vai obrigar a eliminar 1.500.000 árvores. Nós estamos, de facto, a falar permanentemente de questões climáticas, de questões ambientais. As árvores são um grande servidor, obviamente, de dióxido de carbono, mas não só. Filtram partículas, mantêm a qualidade dos solos, permitem a biodiversidade, e o que nós estamos a fazer é exatamente ir em contraciclo. Portanto, nós estamos a expor as populações, estamos, obviamente, a atacar atividades económicas muito importantes também aqui na região, nomeadamente o turismo. Há um forte investimento em turismo em espaço rural, alojamento local, que vai ser muito afetado. Todas as atividades, do ponto de vista de florestal, que também estão aqui a ser desenvolvidas, também vão ser extremamente atacadas. Estas linhas de alta tensão foram construídas, ou essas infraestruturas, sem se saber a decisão final do Tribunal, porque há duas ações principais contra esta mega central fotovoltaica, não há decisão ainda, e estas linhas supostamente era para escoar a energia. Portanto, como é que se autoriza a construção destas infraestruturas sem saber qual é a decisão do ponto de vista judicial? Independentemente dos argumentos a favor ou contra, como também agora acabámos de ouvir, resta esperar pelas decisões judiciais. Em 2023, como ouvimos, a Associação Protege Alentejo intentou uma ação contra aquilo que está a acontecer aqui, precisamente onde nos encontramos, e ainda não houve resposta. E em 2024, o Ministério Público também impugnou junto do Tribunal aquilo que está a acontecer, nomeadamente a construção desta central voltaica. Mas nenhuma dessas duas ações judiciais teve ainda uma resposta, seja ela positiva ou negativa, do Tribunal. E, portanto, resta saber se agora, em 2026, a Justiça vai responder a estas duas ações judiciais. O atual maior parque solar em operação em Portugal fica na herdade da Torre Bela, no concelho da Zambuja. Este megaprojeto tem capacidade para abastecer mais de 110 mil famílias, fornecendo ainda energia limpa para a rede nacional. O progresso trouxe também desafios para a população de Casais das Boiças, que se mobilizou e conseguiu desviar da aldeia o traçado de uma linha de muita alta tensão. O Pedro Miguel Costa conta-nos esta história. Dentro dos terrenos da herdade da Torre Bela, os painéis acolhem o sol que os toca, fazendo dele energia que chega a partir daqui para 110 mil lares. A capacidade das duas centrais solares, a de Rio Maior e a da Torre Bela, juntas na mesma morada, dão-lhe o título de maior parque solar em operações em Portugal. Para trás fica a polémica da matança de 500 animais, há mais de 5 anos, nos terrenos da herdade, porque de resto, pouco mais. A central solar que fica na Zambuja apenas pôs em sobressalto numa das localidades do concelho. Nós aqui, uma das coisas que nos assaltou e que ofereceu maior resistência foi a questão da passagem de mais uma linha de muita alta tensão por cima de uma população que já está, portanto, massacrada com duas linhas de muita alta tensão, que é os Casais das Boiças. Havia mais um corredor para ser localizado, mais uma linha de muita alta tensão e depois, através, e aqui quero ressalvar, portanto, a boa compreensão por parte do reuni com o Sr. Ministro, na altura, o Ministro do Ambiente, o Dr. Duarte Cordeiro, a boa compreensão que ele teve em relação às preocupações quer do município, quer dos municípios,
e deu indicações muito precisas à APA para, num período temporal de 6 meses, apresentar e verificar se a solução que nós, a Câmara e os municípios, portanto, foi criada uma comissão lá dos Casais das Boiças, das pessoas Casais das Boiças, apresentavam se era, portanto, aceitável e se era viável. Sim, é viável, era viável, aceitável, foi aceito por todos. A localidade de Casais das Boiças é atravessada por 2 linhas de alta tensão há mais de 40 anos. Estava previsto uma terceira, vinda da central da Torrebela, mas a luta da população fez alterar o trajeto. O medo pelo que tem vindo a acontecer ao longo do tempo fez com que a aldeia não baixasse os braços. Nós temos na zona onde passam as 2 linhas que nós já temos, portanto, que estão aqui bem visíveis, passam as 2 linhas, tivemos pessoas que faleceram de cancro e têm as casas justamente por debaixo ou muito próximo de por onde passam as linhas. Embora nunca uma coisa tenha sido relacionada com outra. Nós não conseguimos fazer isso porque, como eu disse no início, há vários estudos de opinião, uns dizem que é muito prejudicial, outros dizem que afinal nem tanto e que se tiver a determinada distância, e depois tivemos que estudar todo este dossiê porque ia prejudicar mais casas e foi dito inclusivamente no estudo de impacto ambiental que não havia casas com licença de habitação a menos de 200 metros do eixo dessa linha que ia ser construída, e isso não correspondia à verdade, e penso que todos esses fatores contribuíram. Portanto, o levantamento das pessoas, as pessoas aqui foram entrevistadas, as pessoas que moram junto da linha, umas que são vivas e têm problemas de cancro e outras que já faleceram e foram entrevistadas, e eu penso que foi também determinante para a gente conseguir que o traçado da linha fosse alterado. Casais das Boiças não cedeu e a linha de muito alta tensão da Torrebela passou ao lado. Para os que vivem perto do que a Central de Sofia pode significar, resta o conselho de quem já passou igual. Agora, relativamente à linha, acho que é importante fazerem levantamentos das linhas que já lá passam, se tiverem esse problema, e lutarem contra a instalação de mais linhas e outras soluções que possam permitir que as linhas, tudo o que se sabe, e há várias informação sobre isso, umas que prejudicam a saúde gravemente, outros estudos que dizem que nem tanto, mas que se as pessoas se sentem prejudicadas, se as povoações vão ser atravessadas por linhas de muita alta tensão, eu penso que é uma regra de cuidado mudá-las para sítios onde não prejudiquem as pessoas ou tão diretamente as pessoas. A Idanha, portanto, é um dos maiores concelhos no país, como sabe, e tem um território muito vasto, mas de qualquer forma, portanto, tem que ser salvaguardada, portanto, os interesses das pessoas que lá vivem, e não são muitos, mas de qualquer forma têm que ser salvaguardados. E nesse aspecto digo e aconselho que estejam presentes, portanto, não deixem para amanhã o que podem ver hoje e assistam, portanto, a todas as sessões e peçam esclarecimentos para que possam ser, portanto, compreendidos. O sol é agora mais que nunca fonte reconhecida de energia renovável, mas recebê-lo e tudo aquilo que implica nem sempre é de braços abertos pelas populações. Que impactos sociais e ambientais têm estes projetos e que mais-valias trazem para as comunidades locais e também para o país? Para responder a estas e outras questões, escolhemos um exemplo concreto para uma análise mais profunda. E para debater o projeto Sofia, temos connosco Miguel Gavinhos, Presidente da Câmara Municipal do Fundão, Miguel Lobo, Diretor-Geral da Lightsource BP Portugal, Pedro Amaral Jorge, Presidente da APREN, Associação Portuguesa de Energias Renováveis, e Samuel Infante, Porta-Voz do Movimento Cívico Cidadãos pela Beira Baixa e ainda também porta-voz da Plataforma de Defesa do Parque Natural do Tejo Internacional e fez também parte da Associação Ambientalista Quercos. Muito obrigada a todos por terem aceitado o nosso convite para participar neste debate. Miguel Lobo, começo por si e vamos a alguns números, os grandes números do projeto Sofia. O investimento de cerca de 600 milhões de euros, são mais de 1.400 milhões de painéis numa área de 434 hectares, a área ocupada pela Central, não estou a falar de toda a área vedada, que essa já é quase 1.760, julgo eu, hectares de terra, e que vai produzir eletricidade para
370 mil lares por ano, o que representa qualquer coisa como 2,5% do consumo de eletricidade do país por ano. A grande questão é que mais-valias é que isto traz para a população. Bom dia, obrigado pelo convite e pela oportunidade de podermos debater um projeto tão importante para Portugal e também para o território. O projeto Sofia é o 7º projeto que nós estamos a desenvolver em Portugal e beneficia da experiência acumulada dos projetos anteriores. E por essa razão decidimos dividir o projeto em 2 fases, o que não é muito normal neste tipo de projetos. A fase de estudo prévio, que é uma fase onde é feito um levantamento, uma monitorização ambiental durante 4 anos. Nós começámos estas monitorizações ambientais há 4 anos. Fazem isso para todos os vossos projetos? Não para todos. Porquê este então? Conscientes da dimensão do projeto, teríamos que fazer alguma coisa diferente. E então dividimos em estudo prévio e em projeto executivo. Depois de recolher esses dados da monitorização ambiental, materializámos no estudo de impacto ambiental que foi submetido no ano passado à Agência Portuguesa do Ambiente. Houve uma consulta pública. A entidade que vai poder autorizar o licenciamento do projeto. Exatamente. Houve uma consulta pública, nós já tivemos acesso ao relatório da consulta pública e a APA sugeriu que levássemos o projeto a artigo 16 no âmbito do regime jurídico de avaliação de impacto ambiental. Isso significa o quê? O que é que isto significa? Significa artigo, que sim. Vamos ter que melhorar o projeto. É uma oportunidade para nós melhorarmos o projeto. Depois desta fase... Sofia. O projeto Sofia, falo só do projeto Sofia. Depois desta fase, vai haver nova consulta pública e então, sim, posteriormente irá ser emitida uma declaração de impacto ambiental que esperemos que seja favorável. Que deve acontecer até o início do mês de fevereiro. A Agência Portuguesa do Ambiente não é no início de fevereiro? Não, então não, porque, entretanto, recebemos esta comunicação da Agência Portuguesa do Ambiente a indicar que deveríamos melhorar o projeto. Melhorar em que sentido? Já chego lá. Vou só aqui avançar para as 2 fases que era importante falar e de que todos entendêssemos que estamos numa chega fase... com certeza onde quiser, mas também ainda não respondeu à minha pergunta, que é que impacto é que, se calhar antes de entrarmos nas questões mais processuais e para quem nos está a ver, a questão mais relevante é o que é que isto vai trazer melhorias para a minha vida, em que sentido? E estamos a falar de 4 concelhos, Castelo Branco, Idenha Nova, Penamacor e Fundão. O que é que estas pessoas têm a ganhar com este projeto? Comecemos por aí, Miguel, e depois entramos noutros pormenores. É uma excelente pergunta. Naturalmente, os benefícios para as comunidades locais são essenciais. Obviamente. Nós fizemos um plano de desenvolvimento de comunidades no âmbito do estudo de impacto ambiental que fizemos. Era um plano preliminar, superficial e que precisa de ser detalhado. E era aí que eu queria chegar há pouco. É que estamos numa fase muito incipiente do projeto, estamos no início do projeto de avaliação de impacto ambiental. Temos que passar pela fase de artigo 16, ou seja, melhorar o projeto, temos que passar pela fase de projeto executivo e só então sai uma declaração final da declaração de impacto ambiental, condicionada, e podemos seguir para o licenciamento. E só depois é que licenciamento municipal e licenciamento elétrico, apenas depois é que podemos iniciar a construção. Portanto, na melhor das hipóteses, só iniciaremos a construção em 2029. Portanto, temos 3 anos... São 3 anos depois de construção, Miguel. São 3 anos... O que é que a são população 3 anos, tem a ganhar? Já ia chegar lá. Temos 1 hora de conversa, portanto vamos ter tempo a debater tocar em todos os pontos. Mas gostaria de começar por este. O que é que a população destes 4 concelhos, e não estou a falar ainda do país, a população tem a ganhar com este megaprojeto? Sim. Como disse, benefícios para as comunidades locais são essenciais. São 3 concelhos no projeto Sofia, que é Idenha Nova, Penamacor e Fundão. Começando pelas comunidades locais, um ponto muito relevante é as pessoas sentirem que de facto têm um impacto positivo pelo projeto. Então nós vamos implementar comunidades de energias renováveis. O que são comunidades de energias renováveis? São pequenos projetos solares fotovoltaicos que são implementados junto às comunidades e as comunidades terão... Nas casas das pessoas? Não nas casas, tem que ser... Perto das aldeias, perto das aldeias e pode ser no telhado da junta de freguesia, de uma junta de freguesia, pode ser num terreno, é indiferente. E isso vai ter um impacto direto no bolso das pessoas que estão quer dizer que a população destes 3 concelhos, portanto, tirou Castelo Branco, eu tinha aqui nas minhas notas que Castelo Branco também ia ficar abrangido, portanto, Idenha Nova, Penamacor, diga?
Queria acrescentar alguma coisa? Não. Penamacor, Idenha Nova e Fundão. As populações destes 3 concelhos vão ter acesso a energia verde, renovável, mais acessível, ou seja, mais barata, é isso? Exatamente. O projeto solar... Já sabia, Sr. Presidente? Eu admito que isso é uma das hipóteses ou de algumas mais-valias que podem ser retribuídas às comunidades. Mas, efetivamente, nós não temos nada em concreto, nós não estamos a discutir... Pode ser que saia deste debate com ideias mais concretas, provavelmente. Sim. Mas só queria saber se tinha essa nota ou não. Que impacto é que isso vai ter na carteira, no orçamento familiar? Estamos a falar de uma poupança de quanto? Não sabemos ainda, mas certamente será uma poupança significativa. Porque depende, 3%? 4%? Não, no mínimo 10%, 15%. No mínimo, mas isso vai depender da adesão também das pessoas, que acredito que seja significativo. A custo zero? A custo zero. O investimento é feito por nós, sim. Portanto, vão ter um impacto direto. Então, fora o impacto direto da diminuição do preço de eletricidade pela implementação de mais projetos de energias renováveis a nível nacional. Mas este é um impacto direto para além desse impacto. Samuel, parece-lhe suficiente este impacto de eu ter, de repente, eu se viver em Idenha Nova, Penamacor ou Fundão, vou ter eletricidade mais barata? Não, claro que não. Bem-aja pelo convite, estarmos aqui hoje. Bem-aja é uma expressão muito própria aqui da região das Beiras, não é? Obviamente que não. E o que está em causa aqui é este modelo de megaprojetos em áreas... Por um lado, não nos podemos esquecer que estamos numa área de geoparque, não é? Classificada pela Unesco, e que este tipo de megaprojetos tem um impacto enormíssimo a nível ambiental, a nível na saúde das populações, na economia local. E, portanto, já vamos olhar com mais detalhe. Portanto, entendo a preocupação, é isso? Entendo a preocupação, mas dizer que tem impactos é uma forma muito simplista de tentar dizer às pessoas que, através do medo, que a estação, o Centro Eletroprodutor Solar, vai destruir, quando não vai. O que hoje a Comunidade Europeia obriga, o que a legislação obriga é integração, preservação dos ecossistemas, aumento da biodiversidade. Tal como eu tenho um projeto de engenharia para desenhar o Centro Eletroprodutor, eu vou ter um projeto biológico para aumentar as espécies, a preservação do ecossistema, assegurar que dentro e fora dos limites de centro eletroprodutor a biodiversidade se mantém ou é aumentada. Nós temos casos concretos em Portugal já com projetos com essas características. Portanto, quando nós começamos logo a dizer que vamos destruir tudo, é um bocadinho... Nós não, é o estudo de impacto ambiental. Arrancar 50 hectares de olivais... O estudo de impacto ambiental nunca diz que vamos destruir tudo, por isso é que cortar 1.500 sobreiros e pede medidas mitigadoras. 20 hectares de carvalhais maduros, substituir não vale carvalhais estar maduros. A tentar falar por cima de mim, porque isso não vai acontecer. Vou-lhe explicar porquê, porque a minha voz é mais alta que a sua e, portanto, a sua não vai acontecer porque eu... Desculpem, não vai acontecer porque eu também... Pedro, não vai acontecer porque eu também não o permito. E isto é uma conversa. Claro, portanto, podem contra-argumentar. Mas quando nós começamos com a frase catastrofista, já não temos espaço para o resto, não é? A expressão terá impacto. Não foi bem assim. Então. Terá um impacto que é irreversível, que não é mitigável, não é isso que a gente está aqui a tratar. O que a gente está a tratar aqui hoje em dia há uma total integração, e por isso é que quando as coisas passam pelo SNF e pela APA e as medidas mitigatórias vêm com a melhoria do projeto é cumprir toda a legislação ambiental que está em vigor, desde substituição, replantamento, trazer outras espécies para o local, assegurar os ecossistemas. E é isso que eu estou a tentar dizer. Há um projeto concreto que nós fizemos na sede da APREN, que é o Bioimpacto Mais, que tem por objetivo mostrar às comunidades e às pessoas, para retirar o medo do que é que vai ser o impacto. Nós temos aqui duas fases. Temos a fase de construção e a fase de operação. É óbvio que durante a fase de construção vão haver alterações no território. Pedro, mas deixe-me só concluir. Mas deixe-me só fazer esta pergunta. Eu tenho que concluir, senão depois não vai ser possível. Na fase de operação, na fase de operação, a floresta replanta-se, renasce, a flora toda renasce, e nós temos vídeos que podemos partilhar com todos vós para mostrar que num projeto concreto isso está monitorizado há 2 anos e se verificou o aumento das populações, quer de fauna, quer de flora. Pedro, mas está-me a querer dizer que 18 mil pessoas assinaram uma petição. A consulta pública do projeto Sofia na APA teve um recorde. 12 mil pessoas levantaram questões. Estão todas estas pessoas a agir apenas por medo ou será falta de informação? Sim, repare, falta de informação, aquilo que eu percebo, estão cumpridos todos os processos de divulgação de informação.
Medo, sim, eu acho que medo é muito paralisante. Então, gerou-se aqui um pânico em relação a esta central? Claro, porque se as pessoas desconhecem os impactos... Repare, eu já cheguei a ter questões a chegar-me a mim, à associação, se quando os pássaros passam por cima dos painéis fotovoltaicos, se com a irradiação morrem queimados. Isto é medo. É desinformação. As pessoas têm medo de viver ao lado de uma linha de muita alta tensão. Duas linhas de 44 km de linhas de muita alta tensão, torres, não são minimizáveis. Aliás, podemos falar só dos impactos subavariados. Agora vamos ouvir o Samuel, faz favor. Só no caso, por exemplo, estamos a falar das linhas muito altas. As suas principais preocupações, Samuel? As minhas não são as minhas preocupações, são as preocupações de milhares de cidadãos que vivem neste território, que geram atividade económica, quer nacionais, quer estrangeiros, que decidiram vir viver para esta região, que investiram os seus projetos de vida aqui, que têm as crianças na escola, que contribuem diariamente para a economia regional, que são empreendedores, que têm projetos de agroturismo, de agricultura, gente que apostou nestes territórios porque temos qualidade de vida. Mas o que temem? O que é que estas 18 mil pessoas que assinaram a petição que vai ser entregue na Assembleia da República no final do mês, e está também já agendada uma manifestação, já houve uma no Fundão, no dia 31, em Lisboa. O que é que estas pessoas temem? Estas pessoas temem que o modelo de desenvolvimento da região, que tem sido baseado quer nos produtos endógenos, quer na qualidade de vida, todo este modelo, estamos a falar de áreas protegidas, zonas classificadas, modelos tradicionais de agricultura, portanto, tudo isso é posto em causa. O turismo, estamos a falar de aldeias históricas, Monsanto, Castelo Novo, portanto... Mas a central não vai destruir... Em termos paisagísticos vai ter um impacto enormíssimo na paisagem. E nós temos direito a ter a paisagem e isso viola, a própria Unesco já questionou esta questão da classificação, que pode estar em perigo. É um projeto de grande dimensão que tem um impacto enorme na paisagem. Nós somos favoráveis, nós precisamos de energias renováveis, obviamente solar sim, mas tem que ser um solar preocupa é a dimensão do projeto. A dimensão e o impacto não somos nós. É o que está no estudo de impacto ambiental, é uma área brutal, são 138 km de vedações. Só 138 km, vamos arrancar carvalhais maduros, obviamente podemos compensar, vamos cortar 3 mil árvores e plantar 5 mil, mas são ecossistemas, estamos a falar de ecossistemas maduros que têm biodiversidade, espécies em perigo e que não é em projetos de 10 a 20 anos que vão recuperar, são ecossistemas que levaram décadas como não é verdade? Como é que em 15 a 20 anos a replantação... Repare, quando as árvores são reposicionadas, elas são escolhidas em função da sua maturidade. Ninguém vai arrancar um sobreiro adulto com 30 ou 40 anos. Isso não se faz, o ICNF não permite e a APA não permite. Pediram autorização para abater 1.700 no estudo, não permite. 1.700, mas estão as características aí das árvores? Estão no estudo de impacto ambiental, estão. Até podíamos falar nisso. Mas deixe-me só concluir, porque eu ouvi. Depois o que o Samuel desfilou ali foi um conjunto de interesses económicos que são legítimos. A minha pergunta é, porque é que se esses interesses económicos todos, do turismo, da agricultura, dos empreendedores, são legítimos, porque é que a produção de eletricidade renovável, que é fundamental para o desenvolvimento socioeconómico do país, passa a ser um interesse económico ilegítimo? E outra coisa que é preciso desmistificar, esta história, que nós vamos abastecer o país com painéis nos telhados, também tem que acabar. Porque, repare, eu vou-lhe dar um exemplo concreto. É isso que me está a dizer? Claro que é uma utopia, porque as necessidades elétricas vão aumentar. Eu vou ter mobilidade elétrica para evitar emissões de CO2, eu vou transferir tudo o que tem a ver com combustíveis fósseis nos utilitários e vou começar a ter elétricos. O consumo elétrico vai aumentar, nós vamos ter mais elementos de computação, mais elementos audiovisuais. Pedro, mas porquê Beira Baixa? Já há tantos projetos já aqui nesta região. Isso é fácil responder. Isso é a pergunta mais fácil. Tem a ver com condições climatéricas? Não, as condições climatéricas fazem parte da primeira derivada. O que acontece é que nós só podemos instalar centros eletroportadores onde há rede elétrica, serviço público, que pode receber essa potência elétrica. Se não perde-se a energia, claro. Não se perde, eu não tenho forma de transmitir, claro. Não é? Eu, se quiser ligar uma televisão à ficha, tenho que ter um cabo. Então, porquê Beira Baixa? Porque a Beira Baixa era a última zona onde ainda havia capacidade disponível da rede elétrica de serviço público de recepção desta potência elétrica, que é fundamental para substituir a matriz fóssil por matriz renovável no sistema elétrico nacional. Agora, ninguém está a dizer que isto não tem impacto. Temos noção, existe a noção quantos painéis solares já existem na região da Beira Baixa? Não, isso está, eu não sei o número de cor, mas sei que isso está perfeitamente identificado, porque essa informação é pública. E posso-lhe fazer chegar mais tarde. E esta energia que é produzida aqui, a energia renovável, vai abastecer o quê? Vai abastecer o sistema elétrico? Não, repara, a eletricidade é um problema físico. Eu, quando injeto eletricidade na rede, eu não sei onde é que ela vai ser consumida, não é? Há fluxos de potência, não interessa entrar aqui em tecnicalidades. A rede é entregue ao sistema elétrico e alguém há de estar a consumir essa eletricidade. Alguém no país?
Alguém no país, em princípio, quem está mais perto consome mais perto, por equilíbrio, não interessa, uma lei física se chama lei de Kirchhoff. Mas a questão é basicamente essa. O que eu acho é que a gente tem que evitar o discurso catastrofista, de que vamos destruir. Ainda a gente não quer criar nenhum gueto. Estamos aqui hoje para esclarecer. Mas é que o tema é este. Esta questão da literacia é importante para a gente perceber como é que isto é integrável. Não adianta separatismos, o que interessa é a integração. E essa integração hoje está perfeitamente conhecida. Nós temos projetos de agrifotovoltaico que estão pelo mundo inteiro. Nós, no limite, com o Plano Nacional de Energia e Clima, a instalar os tais 21 mil megawatts, iremos ocupar 0,42% da área do território nacional. Portanto, não comecemos a empolar uma coisa que não é empolável. E porque isto não estamos a falar de percepções, estamos a falar de factos concretos. Há também aqui um facto que é, Samuel, não sei se quer contra-argumentar quanto a esta questão específica a algum ponto. Não? Seguimos. Ok. Miguel, tem estado aqui mais calado, mas agora é a sua oportunidade também de dar a sua visão, porque não representa só a Presidente da Câmara do Fundão, representa aqui também a visão de outros Presidentes da Câmara, como de Pena Macor e de Idenha a Nova, que estão todos preocupados com este mega projeto. O que pretendem? Eu não estarei naturalmente a representar os outros municípios, represento aquilo que foi um mandato que me foi conferido pelo povo. De resto, eu tinha não energia fotovoltaica na minha tomada de posse, tinha uma energia humana com mais de 200 manifestantes no arranque do meu mandato, e eu tenho o dever, enquanto primeiro representante do Conselho do Fundão, de defender os interesses do Conselho do Fundão. Eu admito que, para quem não tenha uma estratégia para o território, para quem não tenha visão de futuro, porventura, que ache que tudo aquilo que vem de fora é bom, todos os investimentos que vêm de fora é bom. Nós temos um olhar para o Conselho do Fundão e para aquilo que deve ser a região e para aquilo que a própria região já está a ser neste momento e que não é coincidente com esta procura que está a acontecer, e recuso um pouco esta visão do discurso catastrofista, porque nós estamos a olhar e já o podemos fazer, ou seja, nós não temos que esperar para ver o impacto que tem a instalação dos painéis fotovoltaicos, e nós somos credores dessa pena que sofremos com a instalação desses painéis fotovoltaicos em várias freguesias do Conselho do Fundão, que se contagiam para o Conselho da Covilhã, e isso, numa perspectiva de futuro, é tudo aquilo que não queremos ser. Numa abordagem que eu diria mais romântica, que não haverá ninguém que nos esteja a ver, que não esteja de acordo, todos estamos a favor da transformação energética, com a eliminação das energias fósseis, com a redução da pegada ecológica, todos estaremos seguramente muito alinhados, mas quando se toca a fazer um esforço, ao país fazer um esforço de proteção de carbono, de resgate de carbono, de produção de lítio, de produção de outro tipo de minerais, nós estamos sempre a olhar para a mesma região. Beira Baixo. E a região é esta, não diria só esta, mas normalmente nunca é em Lisboa. E este tema também merece algum populismo, esta ideia de não pode ser nos telhados das casas, ou não pode ser em Lisboa, ou não pode ser nas autoestradas, ou em sítios que já estão porventura impermeabilizados e que poderiam sofrer. Sim, isso tem que entrar naturalmente dentro dessa equação, porque aquilo que nós queremos para a nossa região não tem nada a ver com isto. Ou seja, nós somos a favor dessa transição energética, admitimos a possibilidade da instalação de painéis fotovoltaicos sempre e quando eles permitam potenciar negócios agrícolas, agroindústria, indústria também, que possam ter esse suporte, mas não perdermos aquilo que para nós é essencial e que faz a diferença naquilo que somos hoje, que é a nossa soberania agrícola. Nós não queremos... Acha que isso está em causa com o projeto em absoluto. Ou seja, nós estamos a dizer que solo arável, solo com potencial agrícola, pode ter outra vocação, e isso estamos a ameaçar. Também a especular o preço do solo, e isso vai ter impacto também na agricultura. Nós não queremos ser isso. E basta ver que se nós há uns anos
tínhamos um discurso, de certa forma, provinciano, que a região do interior, que eram os coitadinhos e que tínhamos que dar uma espécie de esmola. O país neste momento já está a inverter aquilo que hoje é incomportável, que são as grandes concentrações nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, que não têm habitação, que não têm qualidade de vida, não têm transporte. Miguel, quanto à população, o que é que o preocupa mais? Portanto, a perda de terreno para a agricultura? Com toda a franqueza, eu acho que nós temos, evidentemente, que relevar a importância da avaliação de impacto ambiental, mas falta um outro estudo, que é o estudo de impacto social. Ou seja, não pode ser porque eu vou ter 10% ou 15%, porque integrei uma comunidade de eficiência energética e vou ter uma redução na fatura da energia. Claro que não pode ser isso. E também não pode ser outra coisa, que há uns anos ficou escrito na lei, até lhe chamavam a Lei Galamba, que era para ultrapassar aquilo que poderiam ser as negociações ou as royalties, que fossem as remunerações para transformar o impacto nessas regiões e, no fundo, para compensar os municípios, para os municípios serem os primeiros aliados desses grandes investimentos de energia, que é definir um valor à cabeça e dizer, no fundo ambiental, dá 15 mil euros por megawatt, com mais uma compensação. E eu quero dizer muito claramente, a Câmara, e bem precisava desse dinheiro, nós não queremos dinheiro, não queremos calar-nos. Nós queremos dizer que temos uma estratégia para o nosso Conselho e que não queremos transformar então, a nossa paisagem. Quer que a APA chumbe o projeto? Quero que a APA chumbe. Eu não quero cumprimento da lei. Mas eu não quero substituir aquilo que são a percepção dos outros. Fizeram uma pergunta direta. O que eu gostaria que acontecesse é que houvesse uma coincidência com aquilo que foi o parecer que o município deu para este projeto. Foi um parecer negativo, porque ele está associado também à construção de linhas de muito alta tensão. A dizer que nós não somos um obstáculo direto a este tipo de investimento. Com esta dimensão, somos a favor daquilo que seja um projeto equilibrado. Nós, em momento algum, sentimos que as comunidades estão satisfeitas com os benefícios que este investimento possa trazer. Nós, enquanto autarquia, não aceitaremos a transformação da paisagem nestes moldes. Miguel, não está fácil a sua vida com este projeto, Sofia. A Lightsource está atenta a estas questões de comunicar com todos os stakeholders locais, fazer uma comunicação transparente. Esta questão do impacto social do projeto, isso está em cima da mesa, está em análise? Claro que sim. Nós, no estudo de impacto ambiental, e volto a referir, era um estudo preliminar, era um estudo prévio, estamos numa fase muito inicial do projeto. Nós incluímos um plano de desenvolvimento de comunidades. Só que esse plano, lá está, era preliminar. O que nós fizemos no passado, nós falámos com as autarquias, com as juntas de freguesia, assim que tomaram posse o novo executivo, que foram 3 presidentes da Câmara novos, viemos apresentar o projeto às autarquias, às juntas de freguesia, mapeámos as comunidades locais no último ano e vamos intensificar este diálogo, escuta ativa, no sentido de incorporar esses contributos numa melhoria do projeto. Mas é possível? Sim, quando ouvimos aqui um Presidente de Câmara, Presidente da Câmara do Fundão, preocupado com a dimensão do projeto, claro, e a alteração e o impacto que isso poderá ter na paisagem da região, como é que se contorna essa questão, não é? Nós estamos, como digo, estamos numa fase muito inicial, portanto, existe abertura para melhorias significativas no projeto. Mas é desviar um bocadinho mais para a esquerda, um bocadinho mais para a direita? Ou não é só isso, reduzir por exemplo, a dimensão do projeto? Uma das preocupações aqui do Sr. Presidente é a agricultura. E certamente teremos isso em conta. Nós, neste momento, ao contrário do que muito se diz, existe muita desinformação. 55% atualmente da área que nós ocupamos com painéis é eucaliptal. E provavelmente com esta possibilidade de melhorarmos o projeto em âmbito do artigo 16, vai ser superior. O resto da área, e nós temos contacto com os proprietários, é a área com aptidão agrícola baixa ou muito baixa. Em nenhum lado existe área em reserva agrícola nacional.
como muitas vezes se diz. Portanto, existe muita desinformação e é que se propaga muito rapidamente e para nós... Isso já o deixa mais tranquilo, Miguel? Só dar aqui uma pequena nota sobre o impacto no Fundão. Estamos a falar de uma área vedada de quase 400 hectares, a área... 434. No Conselho do Fundão. No Fundão, sim. E teríamos a área de produção de instalação dos painéis fotovoltaicos, que nós não queremos substituir eucaliptos por painéis fotovoltaicos, parece que essa equação seria muito direta, mas no caso em concreto, este projeto, o projeto Sofia, teria um impacto em cerca de 222 hectares que estão previstos no regadio a sul da Gardunha, que está previsto construir. Portanto, há uma sobreposição e que essa servidão não foi contemplada na avaliação do vosso estudo e que, desde logo, teria uma grande oposição. Portanto, nós, neste momento, nós não temos em cima da mesa nada que possa dizer ao município ou que possa dizer às comunidades de todas as freguesias e as localidades que estão no Conselho do Fundão que teriam benefício com a instalação desse projeto. Percebo do ponto de vista económico, até olhando para aquilo que possam ser grandes investimentos que estão previstos a acontecer no nosso país, que são tremendamente consumidores de energia, e falo dos data centers, ou seja, os projetos que neste momento estão sinalizados em Portugal iriam resgatar 3 vezes a energia que é produzida em Portugal. Portanto, admito que nem todos esses projetos vão ter sucesso na sua instalação. Os data centers, que estão muito ligados hoje àquilo que é a necessidade dos processadores da inteligência artificial, e estão previstos virem instalar-se também nesta zona, porque foi alargado o perímetro em Portugal daquilo que seriam as zonas de alta procura de energia e que vão ter, de um lado, investimentos que vão estar a produzir energia e outros que vão ser altamente consumidores. Parece-me que há aqui alguma falta de partilha de informação. Nós estamos no início do processo, é o que eu estou a dizer. Vocês estão a trabalhar no projeto há 6 anos. Nós levantámos restrições ambientais com o máximo rigor, muita minúcia, e sugerimos um estudo preliminar. Chama-se assim mesmo, de lei, estudo preliminar. Este ponto que o Sr. Presidente falou, nós não tínhamos conhecimento antes. Tivemos na reunião que tivemos com o Sr. Presidente, e certamente teremos em conta este contributo, como teremos outros. Sempre numa perspectiva de melhoria contínua e trazer o projeto mais consensual possível. Mas os benefícios locais não terminam nas comunidades de energia renováveis. Vai haver o apoio do Fundo Ambiental, cerca de 7 milhões de euros a distribuir pelos 3 municípios, pago à cabeça, quando sair comunicação prévia. Vai haver, estimamos nós, cerca de 1,5 milhões de euros de impostos municipais por ano a pagar aos 3 municípios. Vamos dinamizar... Durante o tempo de vida útil, são cerca de 40 anos. Cerca de 40 anos. A central destas tem um tempo de vida de cerca de 40 anos. Sim, cerca de 40 anos. Vai haver dinamização da economia local, pelo menos durante a construção. Vai haver também durante a operação... Vamos criar 1000 postos de trabalho, não é? Sim. Prioritariamente locais, e temos de trabalhar com as autarquias, no sentido de contratar localmente. Vai haver um plano de formação, vai haver iniciativas de projetos sociais, e outra coisa muito importante, que é isto é tudo ideias da nossa cabeça. Nós queremos ouvir, escutar ativamente a comunidade para perceber quais são as necessidades e preocupações, para que possamos responder a essas necessidades e preocupações. Volto a referir, este ponto que o Sr. Presidente falou é um dos pontos que vamos ter em consideração na melhoria do projeto. Assim como outros, que possamos falar com o Samuel, possamos falar com as juntas de freguesia, com as pessoas impactadas com o projeto, no sentido de melhorar o projeto. Sim. Há pouco falava-me lá na primeira questão que lhe coloquei, falava-me da recomendação feita pela APA. Que recomendação foi essa? Foi uma recomendação de melhorar, no sentido de melhorar o projeto. Em que sentido? Melhorar no ponto de vista técnico, no ponto de vista ambiental? Nós recebemos o relatório de consulta pública ontem e, portanto, temos que o analisar naturalmente. Deve ter quantas páginas? Imensas, Bastantes, sim. Um projeto e, portanto, este é um processo que vai demorar 180 dias úteis, portanto, são mais ou menos 9 meses, em que nós vamos trabalhar com as entidades. Nós já tínhamos falado com 30 entidades antes, vamos voltar a falar com aquelas que deram um parecer negativo, ou que não foi positivo, ou que têm preocupações.
iremos falar novamente, iremos falar com a comunidade e iremos fazer um projeto melhor. É nesse Houve algum sentido que vamos ponto trabalhar. desse relatório que o alertou mais, que o preocupou mais? Que fez levantar alguma bandeirinha? Como eu disse, nós temos uma equipa que analisa aquilo com detalhe e ainda não tive o resultado. O Pedro conhece, desculpa, o Pedro reconhece este... Não, foi publicado ontem. Também não... Não, isso normalmente nós fazemos uma análise, eu não sei qual é que é a dimensão do relatório de consulta pública, mas houve 1000 e muitas manifestações, há de ser um relatório denso. Denso? 12 mil. 12 mil? 12 mil participações. 12 mil participações. É um recorde histórico em termos daquilo que é a participação cívica e demonstra claramente as preocupações de toda uma sociedade. Não estamos a falar só de ecologistas, estamos a falar de agentes económicos do terreno, agricultura, aliás, a questão caça, já chegou a Bruxelas, não é? Exatamente. Catarina Martins, candidata à presidência da República, já levou a questão a Bruxelas. Portanto, Eu não entendo muito bem o que é isso de levar a questão a Bruxelas, porque isso tem que ter um processo formalizado, tem que passar pela DG Ambiente, pela DG Enera, portanto, isso tem todo um formalismo. Dizer que se leva uma coisa a Bruxelas é assim, eu também posso marcar uma reunião e dizer que leva uma coisa a Bruxelas. Teríamos que questionar a Catarina Martins, como é que levou a questão a Bruxelas. A gente está a falar de um tema que é muito salutar que a gente tenha respostas das pessoas. Agora, o que o Samuel aqui referiu estamos sempre a falar mesmo, são outros interesses económicos que são concorrenciais e que não há prioridade de investimentos em regiões. O que eu saliento é que estas preocupações têm que ser analisadas, têm que ser, no fundo, validadas do ponto de vista legal. Pedro, mas porquê que estas questões ainda levantam tanta rejeição social, na sua opinião? Estamos a falar de 12 mil pessoas que quiseram consultar a minha grande projeto, leitura tem a ver com a desinformação, que é colossal. Isso tem sido uma falha por parte do promotor, do Land Source? Não. A desinformação, quando eu digo, não é que a informação não saia. Não é falta de informação. Não, é que nós temos normalmente informações que são, entre aspas, todos nós sabemos o que são redes sociais e sabemos como é que a informação se propaga. E uma notícia que provoque medo e que venha com alarmismos e catastrofismos propaga-se a uma velocidade, eu diria, 1000 vezes superior àquela que a seguir vem tentar explicar do ponto de vista científico, do ponto de vista técnico. Isso já ninguém quer ouvir. Segundo alguns estudos, a velocidade de uma notícia falsa é 6 vezes mais rápida do que uma notícia verdadeira. Acabou de responder à minha pergunta. Isso é um facto. Pronto, e esse facto faz com que, quando nós começamos a alimentar... Chegaram-me vídeos produzidos por inteligência artificial sobre o projeto Sofia, que se o assunto não fosse sério, aquilo seria cómico. Pronto. Transparência é aqui a palavra-chave. Literacia, informação, análise dos dados e factos e, obviamente, tudo embrulhado num pacote de transparência. Samuel. A realidade que nos diz é que qualquer queijaria aqui da região que produz o tão famoso queijo da Beira Baixa, uma queijaria de tamanho médio, cria mais riqueza e mais impostos de trabalho do que este mega projeto, portanto. E esse é o país real que estamos a falar e, portanto, e os atores sociais e quem está e económicos estão na região do turismo, da agricultura, os novos povoadores que estão aqui, as comunidades estrangeiras, é isso que sentem, é essa ameaça porque escolheram esta região, porque é uma região rural, uma região que tem muito potencial e que esse potencial finalmente está a ser trabalhado. Estamos a conseguir inverter tendências de declínio das escolas, com mais crianças, com atividade económica, e é esse modelo de desenvolvimento a ser posto em causa. Com a construção da central. Com a construção destes megaprojetos que descaracterizam a paisagem, que têm um impacto enormíssimo. É o próprio estudo que o diz. Portanto, os números estão lá, é essa a realidade. É impossível colocar uma mega estrutura com milhares de painéis sem afetar a vegetação, sem afetar os solos, os painéis fisicamente. Portanto, e já nem estamos a falar só dos painéis, porque há também a intenção de baterias, de contentores com baterias, já se fala das fábricas de hidrogênio, portanto, é transformar uma zona rural numa zona industrial, portanto, a médio e longo prazo, e, portanto, esta região não é isso que quer, e é isso que as populações, que o setor económico em peso está a dizer. Portanto, obviamente que precisamos de energias renováveis, somos todos a favor, e a prova de que muitos destes atores económicos, agroturismos, eles próprios já têm comunidades, já produzem energia solar. Portanto, se visitarmos alguns destes projetos de agroturismo ou de empresas agrícolas, elas próprias têm painéis solares, elas próprias produzem a sua própria energia. Na sua perspectiva, o impacto ambiental?
As questões ambientais são verdadeiramente assustadoras. Só no caso da avifauna, para termos uma ideia, com 2 linhas de muito alta tensão, e os estudos estão aí, cerca de 9 mil aves que são afetadas de morte por colisão com as aves, com as infraestruturas. Esses números não estão validados. Esses números não estão validados de todo. Não morrem aves, Pedro? Então, morrem, mas não é assim. Não é um problema, é só a principal causa de mortalidade de 4 espécies ameaçadas. A águia imperial, a puto preto, são espécies que estão em perigo crítico de extinção. Por linhas de alta tensão? Com linhas de muito alta tensão. O cisão... Não, por acaso isso acontece em outras tecnologias, não são nessas, mas eu não vou... Vou-lhe só dar um exemplo. Quando se fala aqui destas... Isto até seria curioso. Só para concluir. Não, mas é que senão depois não conseguimos perdemos a linha de raciocínio. Temos aqui mega fábricas de baterias e mega fábricas de hidrogênio verde. Primeiro, é muito difícil, eu vejo quase inviável que a gente consiga ter instalações para produção com eletrolisadores para hidrogênio verde. E se isso acontecer, não há efluentes, não tem poluição, não tem nada. Entra eletricidade, entra água e produz hidrogênio e oxigênio. Não há nenhum processo químico contaminante. Depois, esta afetação dos solos, é preciso validá-la com o enquadramento de que espécies é que existem, se elas precisam ou não de sombreamento. O que nós vemos nos relatórios internacionais não tem nada a ver com isto. O que nós vemos é que é possível integrar, a palavra-chave aqui é integrar, todas as espécies agrícolas de fauna e de flora integram, não, mas aquilo que nós temos observado em Portugal, nos casos em que estão monitorizados, é que efetivamente integra. E, portanto, não criamos separatismo. Integra, Samuel. Claro que integra. Samuel tem outra visão, diria. Não, mas a visão é diferente. Não, vamos lá, eu também tenho muitas visões, não é? Vamos dar um exemplo concreto. A visão, com certeza, é com base em estudos e análises, diria. Sim, mas deixe-me dar um exemplo de utilização... Para além de porta-voz destes 2 movimentos, o Samuel também tem há vários anos de experiência ligado à Associação Ambientalista Quercus. Eu não estou aqui em sua defesa, atenção, não é isso que eu pretendo fazer, mas com certeza não é a sua visão com base em conhecimento científico, ou não? É isso que a realidade nos diz, em termos científicos, dos impactos. Obviamente, nem todas as situações são comparáveis. Obviamente, a realidade não diz isso. A realidade não diz isso. Cada situação é uma situação. E este é um caso, portanto, não há nenhuma estrutura, desta dimensão que seja colocada num território protegido, voltamos à questão, que não tenha impacto, é impossível. Portanto, aliás, o próprio estudo diz isso, e é isso que estamos a falar, se esse impacto e é uma opção entre um modelo e outro. E é isso que estamos aqui a falar, se queremos ou não queremos esse modelo de desenvolvimento. E nós, claramente, e quem está neste território diz que não, porque há outros modelos de desenvolvimento. E é isso que nós queremos para a nossa região. Portanto, obviamente que e Portugal tem esses compromissos em termos da produção de energia solar descentralizada e é isso que nós defendemos. Temos a meta de 5%, que claramente é insuficiente, deveria ser 10% ou 15%. Não há forma de abastecer o país com solar fotovoltaico em coberturas de edifícios. Mas temos que apostar na eficiência energética, temos que apostar na eficiência, temos que apostar na diversificação. A forma mais fácil de ter eficiência energética é ter eletrificação direta dos consumos. Sabe porquê? Substituição de equipamentos. Substituição de equipamentos. Posso acabar agora? Produção em equipamento. Então vou-lhe dizer, se eu tiver, a alternativa aqui é, o nosso consumo elétrico vai aumentar e a gente vai ter que o suprir, porque é uma obrigação. Portanto, ou o suprimos com eletricidade renovável ou o suprimos com eletricidade fóssil. O que o Samuel está aqui a defender é que nós vamos suprir esse consumo elétrico com eletricidade fóssil. É o que ele está aqui a defender. Não é o que eu defendo. Deixa-me só... As hídricas? Então, mas as hídricas fazem parte do portfólio. Nós temos 1/3. O que está previsto no equilíbrio do sistema elétrico é 1/3 de hídrica, 1/3 de eólica e 1/3 de solar fotovoltaico. É isso que está previsto na geração. Agora, a geração de eletricidade para as diferentes tecnologias tem diferentes dimensões de ocupação do território. O tema aqui é, eu ouvi a palavra impactos ambientais enormíssimos, gravíssimos. Isso precisa de ser estudado. Não se pode afirmar à partida, sem se fazer o projeto completo de A a Z, com biólogos, com ecologistas que vão olhar para as soluções. Isto não é o projeto Sofia. Aprende a acompanhar ao detalhe este projeto, Pedro? Não, nós não acompanhamos projetos, nós acompanhamos práticas de projetos e depois fazemos a análise comparativa das melhores práticas. E, obviamente, que nos preocupa, porque o setor quer ser reconhecido como tendo boas práticas. Ninguém quer ser reconhecido como tendo más práticas. E nós já temos exemplos concretos, que é isso que eu estou a tentar referir, gravados em vídeo com coisas... Em Portugal? Em Portugal. Então dê-me um exemplo temos a avaliação concreto. Ambiental estratégica. Onde está a avaliação ambiental estratégica? Do quê? Destes megas projetos. Onde é que está a avaliação dos impactos cumulativos reais dos projetos que já estão e que claramente subavaliam? Mas qual a avaliação cumulativa dos diferentes instalações? Isso compete à APA fazer. Por isso é que a APA, quando faz o licenciamento no enquadramento legal que lhe é atribuído,
faz com base... A APA não tem opiniões, a APA cumpre a lei. Sim. O ICNF não tem opiniões, o ICNF cumpre a lei. Portanto, isso no cumprimento da lei, nós chegamos à conclusão que o projeto cumpre todos os requisitos, que pode ser integrado e que as medidas que são de mitigação, de preservação de biodiversidade... Eu não estou a falar deste em concreto, estou a falar dos painéis, dos projetos fotovoltaicos ou dos centros eletroprodutores fotovoltaicos. A questão é que se nós criarmos aqui uma separação do nós e eles, porque que eu saiba, toda a gente utiliza eletricidade. Imaginem que os habitantes de Lisboa, neste momento, dizem pá, estamos fartos do ruído dos aviões, devemos fechar o aeroporto da Portela. Não é? Também há danos por viver nas cidades, não é? Claro. Portanto, o tema aqui é, nós temos que olhar para isto desta forma. A eletricidade é um serviço de utilidade pública. Claro. Não é, eu não venho aqui produzir um elemento altamente contaminante que depois vou vender no mercado internacional e que não beneficia a população portuguesa. Depende se vier destruir aquilo que existe aqui em termos de qualidade de vida. Vocês utilizar, mas ninguém está. Mas alguém alguma vez disse que vai destruir? Está, mas é só ir fazer a autoestrada aqui até à Covilhã e ver a realidade. Eu já vi. Isso é destruição? Não é destruição. Pá, um projeto que teve licenciamento ambiental, cumpriu todos os requisitos, ICNF, não, isso não está em causa. Não, claro que está. Não, claro que está. Os sobreiros também estão protegidos, também podemos pedir uma autorização ao Ministério para cortar. E está legal. Não é? Isso está em causa. Então, portanto, vamos abater 1.500 sobreiros. Vamos pedir autorização, o Ministério dá. Legalmente. Agora, do ponto de vista do modelo de desenvolvimento que nós queremos enquanto sociedade, está correto ir cortar sobreirais, carvalhais, arrancar olivais... Então, na sua opinião, só o seu modelo de desenvolvimento de sociedade é que é correto, qualquer alternativo não está. Não é o meu modelo de desenvolvimento, é o nosso modelo de desenvolvimento enquanto sociedade, todos nós. Eu tenho painéis em casa, eu tenho painéis solares em casa. Agora, não queremos é que aqui se ponha em causa tudo o que existe aqui na região. Mas é que quem está a dizer que isso vai tudo ser posto em causa é essa apreciação a priori... É o que está no estudo de impacto ambiental, não somos nós que dizemos. Estamos em fase de estudo prévio, tudo o que Vocês meus senhores, já não estão a acrescentar? Obrigado. São visões? Não. Vão poder ter a oportunidade de acrescentar mais. O Miguel, que é o promotor do projeto, baixinho aqui me dizendo não é assim. Não é assim o quê, Miguel? Não é assim. O Samuel estava a falar que íamos abater 1.500 sobreiros. O Samuel deve ter lido o estudo de impacto ambiental. São 1.500 sobreiros jovens. São 1.500 jovens ou arbustos. Portanto, estamos a falar de sobreiros com menos de 15 centímetros de diâmetro, que é completamente diferente daqueles sobreiros que têm 40 ou 50 anos. É completamente diferente. E esses... Desses são só 20 hectares. São só 20 hectares. Depois pode mostrar isso, mas não são. É o que está no estudo. Mas é um estudo... Em povoamento, é o vosso estudo que diz que vão destruir 20 hectares de povoamento. Que fique bem claro, vamos cortar 0 sobreiros em povoamento. É verdade, depois podemos está no estudo em dois documentos, até posso recitar as páginas. Ok. Pronto, mas eu estou aqui a dizer que vamos cortar 0 sobreiros em povoamento. Estão a falar do mesmo estudo. Estamos a falar do mesmo estudo. Depois, muitos dos sobreiros que vamos cortar, muitos dos sobreiros que vamos cortar estão dentro dos eucaliptais. Porque eles criam-se dentro dos eucaliptais. Estamos a falar de 200 ou 300. E para além disso, nós vamos, de facto, abater estes sobreiros jovens e vamos compensar com a plantação de 27 mil sobreiros, que, de acordo com a lei, não somos obrigados. Este é o primeiro ponto. Em termos de... Falou-se aqui de projetos de hidrogênio, eu quero deixar bem claro... Só que a questão dos sobreiros... Deixa o Miguel então terminar. Só os projetos de hidrogênio, quero deixar aqui bem claro que a Lightsource BP não tem qualquer projeto de hidrogênio na região. Neste momento, ou não terá? Neste momento, não sei daqui a 50 anos. Neste momento, 50 anos, com certeza que não neste saberá. Neste momento não temos. E isto um bocadinho para combater a desinformação que tem circulado. Nós temos projetos de norte a sul do país. Nós não temos só na Beira Baixa. Mas ainda bem que toca nesse ponto. Um dos vossos outros projetos, a Central da Beira, teve uma recomendação negativa por parte da Agência Portuguesa do Ambiente e vocês têm agora 6 meses para decidir o que fazer. O que é que vai fazer? É uma outra grande central aqui na região da Beira Baixa. É o mesmo processo de melhoria do projeto. Mas em termos práticos, vai melhorar o projeto como? Nós estamos a estudar aquilo que vamos fazer, estamos a fazer aquilo que estava a dizer que vamos fazer para Portugal. Estamos a falar... A APA falou em impactos negativos significativos em sistemas ecológicos e no uso do solo. Mas artigo 16, ao contrário daquilo que foi informado ou desinformado, não representa chumbar o projeto. O artigo 16 é uma oportunidade para o promotor melhorar o projeto. Certo. E é isso que nós vamos fazer. Eu também não usei a palavra chumbar. Certo, mas também estou aqui a responder a algumas notícias que saíram há algumas semanas. Portanto, nós vamos tentar melhorar o projeto no sentido de ter uma declaração de impacto ambiental favorável. Não pode partilhar mais do que isso connosco? Nós estamos no início desse processo, nós temos muita coisa para fazer.
Isto foi há um par de semanas. Então, há uma semana e meia. São 9 meses em que nós vamos colaborar com todas as entidades e comunidades no sentido de melhorar o projeto. Estamos a entrar na reta final desta nossa conversa. Samuel queria fazer uma contra-argumentação e depois termino consigo. Sim, só a questão em relação às quercíneas, aos sobreiros e às azinheiras. O que nós verificámos quando analisámos o estudo de impacto ambiental e fizemos um trabalho muito simples que foi agarrar nas fotografias aéreas e sobrepor as infraestruturas àquilo que estava e sobrepor a informação que a APA solicitou à ABP, que havia uma desconformidade que eles tinham que identificar exatamente que sobreiros e casinhas é que iam cortar, a idade, o estado sanitário. Portanto, é normal. É o normal neste tipo de processos. E nós fizemos um trabalho muito simples, foi colocámos as fotografias, colocámos essa informação que a ABP disponibilizou e fomos ao terreno. E fomos verificar e selecionámos várias parcelas e em imensas parcelas, pelas nossas contas, está subavaliada em 20%. Isto quer dizer o quê? Que nós chegámos a uma zona, numa fotografia aérea, e vemos estão aqui quatro sobreiros marcados cá, no projeto para abater. Mas na realidade não estão 4, estão 16 sobreiros. E fomos a outra parcela, fizemos o mesmo. E, portanto, contas mal feitas, é isso que está a dizer? Contas mal... Sim, de uma subavaliação, portanto. São erros normais num estudo preliminar, é isso que diz Miguel? Eu não sei o que é que o Samuel está a falar, mas estou perfeitamente disponível e a nossa equipa está perfeitamente disponível para discutir esses pontos em particular. Nós não sabemos tudo. E por isso é que decidimos fazer isto em 2 fases. Que é para exatamente receber contributos e fazer o melhor projeto possível. Miguel, gostaria de terminar consigo. Ainda agora o Miguel falou em compensações financeiras para as autarquias. Isso não o satisfaz? Não desperta pelo menos a curiosidade de saber que compensações são essas? Não, nós sabemos aquelas que estão previstas na lei. E essas nós não colocamos isso como uma moeda de troca para fazer essa validação. Nós teremos que ter superado naturalmente aquilo que é a satisfação das comunidades. E o principal defensor dessas comunidades serei eu, e queria dizê-lo de forma muito, muito objetiva. Só referir que, independentemente daquilo que possa ser a correção, que eu tenho a certeza que aquilo que o estudo de impacto ambiental vai dizer ou vai determinar se há desgaste de espécies ou se foram eliminadas, se têm que ser replantadas, ou seja, a reposição do ecossistema, se ele é feito ou não é feito, eu tenho confiança nas autoridades públicas e não será por aí que o projeto vai ser obstaculizado. O que eu estou a dizer é que há um que não é superado. E esse teria que haver uma dimensão das compensações muito grandes para nós termos um nível de satisfação nas nossas comunidades, que é o da paisagem. Essa nós já sabemos que tem um impacto. Só aqui referir que nós temos um instrumento, o município do Fundão, tem um instrumento que não é um instrumento que todos os municípios têm. Nós obrigamos, para podermos autorizar ou licenciar um projeto desta natureza, nós obrigamos a uma declaração de interesse municipal, que está, no fundo, blindada a qualquer outra autorização, e essa foi uma questão que eu, de resto, fui colocar ao Governo logo depois de ter tomado posse, se eu tenho garantidas, do ponto de vista legal, todas as competências do licenciamento, e essa é uma delas. Ou seja, a Assembleia Municipal do Fundão terá a última palavra a dizer se não tiver a satisfação de todas estas áreas económica, social, cultural, paisagística. E se neste momento tivesse que tomar uma decisão? Neste momento, com a informação que tem. Neste momento nós colocaríamos a negrito aquilo que foi o nosso parecer que enviámos à APA. Seria não? Seria negativo, como foi tornado público. Com certeza vamos ouvir falar ainda muito deste projeto, Sofia, e nós aqui no Conta Lá vamos continuar também a acompanhar. Resta-me agradecer a todos. Obrigado. Alguém quer acrescentar mais algum ponto? Isto é uma conversa menos informal ou menos formal. Alguém quer acrescentar um último argumento? Não, acho que já expuseram bem as vossas opiniões. Muito obrigada a todos. Obrigado. Nós vamos continuar a acompanhar bem de perto este projeto Central Fotovoltaica Sofia. Voltamos-nos a ver brevemente. Até lá, fique bem, fique com o Conta Lá.